Questão 84 da Cefaz RJ, vamos lá executar mais uma questãozinha aqui bem bacana, certo? Em relação à legislação do ICMS, é incorreto afirmar que, então, é uma questão daquelas bem gerais, né? Tá possivelmente falando aí sobre o regulamento do ICMS e a gente vai ter que ver qual a questão que faz mais sentido, tá? Eu vou procurar. Ele quer o item incorreto, né? Vou começar pelos itens menores, tá bom? Para ver se eu consigo ganhar algum tempo. Então vamos lá. Considera-se brinde, estando sujeito às regras específicas do capítulo próprio do regulamento do ICMS, então acertei aqui, né? Do RICS. A mercadoria que, não constituindo objeto normal da atividade do contribuinte, tenha sido adquirida para distribuição gratuita a consumidor final. Tá correto, né? Faz total sentido. Assim, mesmo que você não tenha lido isso no regulamento, isso faz muito sentido, né? Lógico. Vamos ler mais um. Tem alguma pequenininho? Acho que o item é pequenininho, né? Me parece. Vamos lá. Na remessa de mercadoria para contribuinte ou não do imposto, sem que se efetive a entrada no estabelecimento ou domicílio do destinatário, o regulamento do ICMS do Rio de Janeiro determina que o transportador promoverá o seu retorno ao estabelecimento de origem, acompanhado do mesmo documento fiscal mencionado os motivos da não entrega no verso da primeira via, e o remetente deve emitir nota fiscal relativa à entrada de mercadoria, inclusive para respectivo crédito, quando for o caso. Eu acredito que sim, tá? Me parece estar correto, né? Voltou a mercadoria, eu me acredito novamente. Eu meio que estorno aquela saída. Vamos ver se tem alguma errada aqui. As outras todas são grandes, né? Vamos na ordem aqui. Na hipótese de mercadoria depositada em armazém geral por contribuinte do ICMS, no momento de entrega pelo armazém a destinatário que esteja adquirindo tal mercadoria do depositante, o armazém, em caso de mercadoria tributada, emite nota fiscal. Com destaque de ICMS, quando o depositante for de outra unidade da federação, e emite sem destaque de ICMS, quando o depositante for da mesma unidade da federação. Cara, me parece correto, certo? Por quê? O que acontece? O armazém fora do estado vai destacar o ICMS. E o armazém do estado não vai destacar o ICMS, porque isso aqui é uma operação meio que triangular, né? O que acontece nessas operações com o armazém normalmente? A gente vai ter, digamos assim, o vendedor. A gente tem o comprador. E a gente tem o armazém. Em geral, o que acontece em primeiro lugar é o vendedor mandar uma remessa para o armazém. Aí, na operação de venda, vai existir um retorno simbólico do armazém para o vendedor. E depois vai ter uma saída aqui, uma saída com destaque, né? Isso é dentro do estado, né? O destaque acontece dentro do estado. Pera aí. Exato, dentro do estado. Quando é fora do estado, esse retorno simbólico aqui vai ser trocado por uma operação, acho que é remessa a custo e alguma coisa do fornecedor, alguma coisa assim. E aí o destaque vem para cá, ele sai daqui, certo? Eu acho que está correto. Eu vou procurar outro item para marcar, ok? O diferimento é uma forma de substituição tributária, está correto, né? Das operações antecedentes, correto. O responsável se localiza em uma das etapas posteriores, certo? O fato gerador. Quem vai pagar está na frente. Quem vai pagar está na frente, o fato gerador está atrás, exato. Sendo que a sua concessão não é hipótese de deliberação dos estados nos termos do artigo 155. É verdade, não é mesmo. Sendo que o contribuinte que realize a saída de mercadoria sujeita não terá que promover estorno de crédito referente a essa mercadoria. Cara, eu acho que está correto. Será seu item C? Me parece estar correto. Talvez tenha que investigar melhor. Vamos lá. Contribuinte que promover entrada de mercadoria por ele adquirida ou importada em seu estoque destinada a posterior revenda tributada, somente poderá se creditar no período de apuração em que ocorrer a entrada somente poderá se creditar no período de apuração em que ocorrer a entrada da mercadoria? Não, cara, você vai ter 5 anos, tá? Você tem 5 anos
da data de emissão do documento. 5 anos da emissão do documento para fazer essa acreditação, ok? Então, tá aqui o nosso item errado, vai ser item C. Eu tava ficando preocupado porque eu fiz essa questão há um tempo atrás e eu lembro que ela era um pouco complicada. E caso eu não achasse nenhuma coisa errada assim para marcar de cara, eu ia ter que analisar os detalhes e eu não gosto disso, porque é o tipo de questão que pode ser bem traquina e, sei lá, trocar uma palavra muito besta, tipo, trocar isso aqui, unidade da federação por unidade da nação, sei lá. Coisa bem similar e aí já estaria o item completamente errado por causa disso. Mas enfim, fica item C, vamos olhar o gabarito. Será que eu acertei? Acertei, tá? Bacana. Às vezes parece aqui que eu tô brincando de fazer a questão, né? Porque eu já sei o gabarito, mas esse gabarito eu fiz há um tempo atrás e quando eu abro esse texto aqui, né, que tá na tela aqui, né? Esse negocinho aqui, ó, aqui. Tudo isso que tá aparecendo aqui, ó. Na verdade, eu fiz há uma semana atrás, alguma coisa assim, então uma certa parte disso eu já esqueci mesmo. É como se eu estivesse fazendo a questão novamente do zero, tá bom? Novamente. Isso não quer dizer que seja igual ao momento de prova, não tem nada a ver, mas é bom para que eu fixe, tá? Então a gente está aqui na questão 84, né? Já apareceu a questão 82 aqui, mas enfim. Análise das proposições. Aqui fala da saída do armazém, né? O que acontece nessas saídas de armazém? A gente tem um depositante e tem um armazém. Quando está todo mundo no mesmo estado, no mesmo F, o destaque vai sair na nota do depositante para o cliente. Sendo essas operações aqui meio que operações simbólicas. É só uma transferência aqui do armazém de volta para o depositante. A gente sabe que na vida real, o que acontece não é nada disso, né? O que acontece com a mercadoria é esse caminho aqui, ó. Mas em termos fiscais, você faz um retorno do armazém passando pelo depositante indo até o cliente, tá bom? Esse é o tratamento fiscal dessa operação. E já quando eu tenho um armazém fora do estado, que seria esse item aqui embaixo, na hora que eu mando, o depositante manda para o armazém, ele emite uma nota de depósito por conta própria dele, certo? Se eu não me engano, essa nota vai para lá e na hora que ela volta, ela tem que ter um destaque. Então, um destaque vai se dar na hora da entrada do estado aqui, ó. Nessa operação simbólica aqui de volta, vai ser uma remessa por conta e ordem de terceiros. E aí a venda vai ser sem destaque, porque esse destaque já rolou aqui. Talvez tenha um motivo maior para isso. Eu não sei o motivo lógico para isso. Talvez seja a fiscalização mais precisa, né? Já que aqui talvez ele passe por uma alfândega ou um entreposto policial aí, interestadual. Mas, na verdade, a mercadoria também vai fazer esse caminho aqui, né? Ela vem e vai para lá. E existe esse outro caminho, que é um caminho fiscal, que a gente aprende a fazer aí, de acordo com o regulamento do ICMS. Aqui é a legislação que fala sobre essa operação, ok? Fala da saída para armazém geral, fala do retorno, né? E aí, é importante dar uma lida aqui. Eu não vou poder trazer isso, que vai ficar muito longo o vídeo. Mas aí já tem uns prints prontos para quem quiser analisar, para quem quiser tirar suas próprias conclusões. Proposições. O diferimento é uma forma de substituição tributária das operações antecedentes, né? Isso aqui é claro, né? O diferimento é quando o pagamento vai para depois. É como se eu tivesse uma indústria. Aliás, o diferimento é mais comum do produtor para a indústria. O produtor vende aqui para a indústria, né? Aí o fato gerador, o FG gera aqui, mas o pagamento só vai ser feito aqui. É por isso que é chamado de diferimento. Diferimento significa deixar para pagar depois. Então o pagamento é feito para frente. A gente disse que isso é apesar do pagamento estar para frente, isso é uma substituição antecedente, porque o fato gerador está para trás, ok? Então, esse termo antecedente está falando em relação à posição do fato gerador. E responsável se localizam das etapas posteriores àquela em que é instituído. De acordo com o artigo aqui, ele cita o artigo 155, parágrafo 2G, né, da Constituição Federal. Esse parágrafo 2 aqui é exclusivamente sobre o ICMS, tá? Ele é gigantesco, é um parágrafo enorme. Vai falar de tudo aí que tem praticamente para se falar em termos de ICMS dentro da Constituição. Mas lá no item G ele fala que cabe à lei complementar
regular a forma como, mediante deliberação dos estados, serão concedidos incentivos e benefícios e isenções, né? Então, com certeza não é de hipótese de deliberação dos estados, tá bom? Vai caber aí a lei complementar, belezura? Essa lei complementar, se eu não me engano, é a lei Candi. A gente está falando da lei Candi, que é a lei complementar. Opa! Lei complementar 87 de 96. E aí também tem um regulamento do ICMS que traz assim um livro inteiro sobre substituição. É lei pra caramba, beleza? Vamos seguindo em frente. Proposições. Contribuinte que promover entrada de mercadoria por ele adquirida e importada em seu estoque destinada a posterior revenda tributada somente poderá se creditar no período de apuração em que ocorrer. Não é, cara. Se você por acaso esqueceu de lançar uma notinha fiscal lá de entrada, alguma coisa que você tinha direito a crédito, você tem aqui ó, o direito de utilizar, lá no artigo 23, ok? Eu acho que é da Lei Candia aqui, eu tô com a impressão que é a Lei Candia, eu não anotei qual é a lei. Mas fala que o direito de utilizar o crédito extingue-se somente após de 5 anos da data de emissão do documento. Então, se você tem um documento lá guardado, ele é idôneo, ele está em dia com a legislação, você vai poder claramente utilizar esse documento aí e fazer o lançamento no próximo período, tá? De repente, você não lançou por um motivo bem cabível. Proposições. Lá no entender, aquela parte que fala sobre os brindes, né? Foi onde eu comecei a questão. Considera-se brinde a mercadoria que, não constituindo o objeto normal de atividade do contribuinte, tenha sido adquirida para distribuição gratuita a consumidor ou usuário final. Tá perfeito, né? Não tem mais o que falar. Também a gente vai falar aqui das preposições que falam aqui, ó. Na remessa de mercadoria para contribuinte, sem que se efetive a entrada, tarará, tá falando do retorno de mercadoria não entregue, né? É justamente que traz esse texto da lei. E aí, esse sim, cabe, assim, pensar um pouco sobre isso, né? Você vai ter aqui um vendedor e aqui vai ter um comprador. Se esse vendedor lançou uma nota fiscal contendo pagamento de imposto e esse comprador não aparece, vai ter um retorno dessa mercadoria, como se fosse uma mercadoria de uma venda que acaba sendo aí cancelada, acaba sendo devolvida. E aí ele tem direito a se creditar desse material que entra de novo, né? Como se fosse um estorno apenas dessa operação. Se você ler o texto, você vai perceber que é uma operação bem tranquila, tá? E faz sentido. É claro que é importante ler o texto da lei que está aqui, né? A gente está falando da seção 3. É importantíssimo ler o trecho da lei, porque nem sempre aquilo que faz sentido é aquilo que está na lei. E a lei é quem manda, né? A gente sabe que a lei é a lei. Dura lex sed lex.